Manhã Diversa de volta e agora tá na hora da nossa tão aguardada resenha esportiva e, claro, para ficar completa tem que ter meu parceiro Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia ao pessoal de casa. Vamos falar de Copa do Brasil, porque ontem tiveram vários jogos, já tem vários classificados para as quartas de final. Vamos começar falando sobre o Cruzeiro contra o Grêmio. O Cruzeiro foi eliminado, o Grêmio venceu por 1-0 fora de casa. Vamos conferir como foi esse jogo. O único gol da partida de classificação veio após o erro do zagueiro Oliveira. Soares aproveitou, tocou no meio e Villan Santos chutou no cantinho de Rafael. Cruzeiro 0, Grêmio classificado 1. E ó, empate, né? Exatamente, empate no Sul, vitória agora no Mineirão. O Grêmio então avança para a próxima fase. Foi um jogo que o Cruzeiro começou melhor a partida, foi melhor também no segundo tempo, até porque estava atrás do placar, precisava ali de pelo menos um empate para poder levar para os pênaltis, mas o Grêmio suportou muito bem esse jogo do Cruzeiro. O gol foi numa jogada, um vacilo ali do Oliveira, ele saiu jogando errado, aí a bola cai no pé do Soares. O Soares entende pouco de futebol. Toca pro meio, Villan Santos ali, só joga a bola no fundo da rede. Então esse placar aí que deu a vitória para o Grêmio e o Grêmio também avançou de fase. Gabriel, vamos falar de dinheiro também, porque a conta ficou boa, né? Essa matemática aí tá favorável. Exatamente, mais 4,3 milhões para o time do Grêmio, que já está desde o início da competição, porque ele estava na Série B no ano passado, já acumula então 12,3 milhões. E a gente sabe, né, para esses times brasileiros que são sempre endividados, esse dinheiro é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. E outro ponto que chama atenção também, a gente sabe que posse de bola não ganha jogo, né? E foi o caso. Exatamente. O Cruzeiro teve muito mais posse de bola, jogou muito melhor e até uma coletiva, o Renato falou isso depois na coletiva, né? Eu não vou falar o que ele falou, porque o Renato é sempre muito polêmico, mas resumidamente ele falou, o que adianta um cara sair com a mulher, só fica na conversa ali o dia inteiro, e aí chega outro cara e aproveita em 15 minutos ali faz o... Exatamente, pega a oportunidade e fica ali só preparando o campo, né, para chegar alguém. Foi isso que ele falou, sempre muito polêmico, Renato, a gente resumindo aqui a história, também de forma mais leve, né? Mas o Renato falou isso e foi mais ou menos o que aconteceu, né? O Cruzeiro teve muito mais posse de bola, só que não foi efetivo. O Grêmio, praticamente na única chance que teve até um gol anulado pelo VAR, então já estava impedido, então não conta. Na única oportunidade ele colocou a bola no fundo da rede. Isso foi primordial então para a vitória do Grêmio, que também contou com sorte, né? Porque o Henrique Dourado acertou uma bola no travessão. O goleiro do Grêmio foi muito bem, o Gabriel Grando. Grande jogo, né, do Gabriel? Grando fez um grande jogo, dá até para tentar... Eu tava até achando isso estranho, porque tava demorando, Gabriel. Exatamente. Já tem umas resenhas aí que tá faltando esse momento da piada do Gabriel Luterbach. Então, Gabriel Grando fez uma grande partida. Fica então, com essa, gente. Fim das contas, o Grêmio venceu por 1-0 e avançou para a próxima fase. Quem reverteu o placar foi o Corinthians. O Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2-0, venceu por 2-0 e nos pênaltis avançou para as quartas de final. Foi uma partida emocionante, com um gol em cada tempo para Legácio defendeu de Hulk. Edenilson acertou o travessão. Everson pegou de Yuri Alberto pelo lado do Corinthians. Batalha isolou. E Maicon fez o pênalti decisivo. Corinthians classificado. E Gabriel, vamos chamar atenção para esse lance do Roger Guedes. Ele faz o que eu espero de um jogador de futebol. Ele não desiste, consegue bater o lateral, né? O pessoal bate o lateral numa velocidade. A gente vê a genialidade de um jogador, porque foi fundamental. O Corinthians estava com 1-0. Corinthians, aquele lance ali do primeiro gol, se fosse outro jogador, ia chutar e acertar lá na Fiel, que foi ali atrás do gol ali, né? Qualidade de passe absurda. O que ele absurda. faz é tocar pro Bidu, só completar de peito. Então é muito gênio também, faz toda a diferença. Com certeza ontem fez toda a diferença para o Corinthians avançar de fase. Vamos falar um pouquinho sobre o Atlético Mineiro também, porque o Kudê está sendo bastante criticado e eu vou explicar o porquê. Ele poupou 5 jogadores titulares nessa partida decisiva. Ele poupou Hulk, que é o principal jogador, ele poupou o meio-campista, o Johan,
poupou o lateral direito, poupou o zagueiro, ele colocou um outro zagueiro e poupou também o lateral esquerdo. Então ele mexeu no time 5 vezes, uma partida primordial. Não dá para mexer tanto assim. Ele, pelo placar de ida ter sido 2-0, eu acho que ele achou que já estava decidida a parada. A gente sabe que não, né? Não dá pra fazer isso, ainda mais em mata-mata. Muito arriscado. O Hulk, como você falou, né, ele estava segurando, depois colocou ali no segundo tempo, mas é difícil até para pegar ritmo de jogo, né, Exatamente. Gabriel? Então, assim, eu acho que ele arriscou demais. Arriscou demais e aí o Corinthians soube aproveitar para poder sair com a classificação. Outro jogo decidido nos pênaltis foi o Atlético Paranaense contra o Botafogo. O Botafogo fez o placar, mas nos pênaltis o Bento fez a diferença. Tiquinho Soares fez o gol da partida. A jogada começou com Perry, que procurou Tiquinho para fazer o pivô. A bola passou, Juninho Santos arrancou e o mesmo Tiquinho driblou com o corpo e chutou no cantinho de Bento. Golaço do centroavante alvinegro. Esse gol levou a partida aos pênaltis. E o herói virou vilão. Bento pegou de Tiquinho, do Tietê e Alex Santana fez o pênalti da classificação. Furacão está nas quartas. Outro goleiro que chamou atenção nessa rodada aí também foi o Bento, né? Que partidaça. E que escola de goleiros que tem o Atlético Paranaense, né? Eu vou relembrar aqui o Everton, que é o terceiro goleiro da seleção brasileira, hoje goleiro do Palmeiras, o Santos, goleiro do Flamengo, Bento. Então, assim, tudo na sequência. Como o Atlético Paranaense produz bons goleiros, eu vou falar mais. Eu acho que o Bento deveria já ser pensado como o terceiro goleiro da seleção brasileira, porque ele é o nosso futuro, um jogador jovem, com muita capacidade para pegar pênalti, para poder também no tempo normal. E joga de um jeito maduro para a idade que tem, né? Bola no pé, sabe jogar também, que hoje é um diferencial, o goleiro precisa saber sair jogando. Então, assim, o Bento fez a diferença. Não estou falando porque ele foi primordial, não. Ele já é um goleiro muito bom, mesmo quando o Atlético Paranaense perde. Vamos destacar também o Botafogo, que fez uma boa partida, mais uma boa partida, fez o placar de 1-0, reverteu o placar, né? Porque o jogo de ida tinha sido 3-2 para o Atlético Paranaense, fez um gol ali, ficou 3-3 no fim das contas. Aí no pênalti deu um pouco, não vou falar azar, porque pênalti para mim não é loteria. Até porque a gente estaria né? tirando o mérito do Bento, né? Exato. Mas faltou ali um pouco de capacidade. O Atlético Paranaense também é um time muito copeiro. Ele não perde nos pênaltis, Bárbara, desde 2018 na semifinal contra o time, na semifinal do Campeonato Paranaense. Então já tem muito tempo que o Atlético não perde nos pênaltis. É um time muito copeiro, acostumado a jogos como mata-mata, como decisão. Não é à toa que ano passado chegou na final da Libertadores e sempre está beliscando títulos aí na Copa do Brasil, como em 2019. E os botafoguenses, assim, não saíram felizes, mas de qualquer forma, né, eles conseguiram chamar atenção ali por ter o melhor público, né, já há uns bons anos. Exatamente, desde 2017 o Botafogo não colocava tantos torcedores assim no seu estádio. Uma pena, né? 37 mil torcedores que tomaram um banho de água fria, Um banho de água fria, assim, fizeram a parte deles, então, assim, se tem um negócio que o time não pode reclamar, é do torcedor. Você quer mais decisão pelos pênaltis? Bora. Tem mais uma, Bahia contra Santos. Vamos conferir como foi esse jogo. Mais uma partida decidida nos pênaltis. No tempo, mas o Santos empatou nos acréscimos para levar a partida aos pênaltis. Mezenga no finzinho fez de cabeça. Nos pênaltis deu Bahia. Marcos Felipe defendeu a penalidade do Gamacho do Santos. João Paulo defendeu do Ademir do Bahia. E Marcos Felipe, de novo, pegou de Mezenga e levou o Bahia para as quartas de final. Marcos Felipe estava inspirado, Gabriel. Exatamente, mais um goleiro aí que fez a diferença, o goleiro do Bahia. Falar um pouquinho sobre esse jogo, porque no primeiro tempo não teve muitas chances de ambos, né? No segundo tempo, o Bahia pressionou porque precisava do placar, estava jogando dentro de casa com a arena da Fonte Nova lotada, fez o gol. E aí, quando parecia que o jogo estava resolvido, ele toma esse gol que a gente está vendo aí na imagem, nos acréscimos. Mezenga sobe mais alto que todo mundo e faz o gol. A hora que o pessoal relaxa, né, Exatamente, Gabriel? E aí parecia que poderia ter sido um banho de água fria também para o time do Bahia. Mas não,
psicologicamente eles estiveram muito fortes e aí nos pênaltis foram muito bem, conseguiram avançar para a próxima fase. Então, bacana também, né? Porque o Bahia poderia ter se perdido um pouquinho depois desse gol. Tinha motivos para isso, né? Assim, exatamente. Aquele susto do gol no final poderia ter desestabilizado completamente o time, não foi o caso. Exatamente. Mas, no fim das contas, o Bahia, então, avança para a próxima fase. Vamos falar agora também sobre o Fortaleza contra o Palmeiras. O Fortaleza venceu, mas quem avançou foi o Palmeiras. O gol do Fortaleza saiu aos 27 do segundo tempo. Galhardo acertou a trave e na sobra Lucero balançou as redes. Fortaleza 1, eliminado, Palmeiras 0, classificado. Jogo emocionante até fora de campo, né? Teve até técnico. O Abel ali foi expulso, teve que ver do vestiário o jogo. Mais uma vez o Abel foi expulso, já é rotina no futebol brasileiro. Outro jogo decidido também nos pênaltis foi o Internacional contra o América Mineiro. O Internacional fez 3-0, o América Mineiro fez um golzinho ali no segundo tempo com o Juninho, levou a decisão para os pênaltis e aí o América Mineiro avançou. A gente tem arte aqui, a gente não vai mostrar os lances por conta de direitos de imagem que a gente não tem. Então aí o América avançou, 3-1 Internacional, mas quem avança, como eu falei, foi o time mineiro. Hoje tem mais bola rolando, tem São Paulo contra Sport, tem Fla-Flu também. E esse vai ser o destaque agora. Vamos confirmar essas partidas e os jogos de ida também. O São Paulo já fez o papel fora de casa, né? Venceu ali por 2-0, tem muita chance de avançar, ainda mais jogando no Morumbi. Outro jogo está tudo aberto, Fluminense e Flamengo no jogo de ida 0-0, e agora Fla-Flu, o jogo de volta a ser definido hoje às 8 horas da noite também no Maracanã. Vamos ver os prováveis times. Vamos começar pelo São Paulo contra o Sport. A gente também já tem um campinho aí. São Paulo venceu o primeiro jogo de ida e o Dorival não vai poupar ninguém não. Vai com todo mundo, certo. meio jogando dentro de casa. A gente viu que com o Cudê não deu certo, Não né? deu certo. Então o Dorival tá fazendo o papel dele. Aí tá Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson, Marcos Paulo, Luciano e Caleri, força máxima. Renan, Eduardo, Rafael Thierry, Sabiano, Felipinho, Ronaldo, Fábio Matheus, Jorginho, Luciano Juba, que é o principal jogador, Fabrício, Daniel, Olov e Wanderson. Já vamos direto para o Fla-Flu, Vamos lá. porque também já tem um provável time aí que vai entrar em campo. Começando pelo lado do Flamengo, Matheus Cunha ou o goleiro Santos. Aí vai jogar com 3 zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta, Gabigol e também no outro lado o Matheus França. Mas que memória Boa, sensacional, né? Hein, Gabriel? E o provável Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcelo, ou então vai jogar na lateral esquerda o Guga, André, Martinelli, Liam e Ganso, Cano e tá faltando um aí do Fluminense. A minha memória não é desse jeito, não. O outro atacante do Fluminense, o Ares, agora sim. Pronto. Os 11 prováveis de cada time. Que é Google perto de Gabriel Luterbach. Sensacional, clássico, já tô ansiosa, imagino que você também, né, Gabriel? Exatamente. Vamos ver quem vai avançar para as quartas de final e vai completar essa lista aí de times classificados. É isso.